vamos lá. Deixa eu botar aqui. Aqui. Então vamos lá. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel Crelier, eu sou médico urologista e hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre trombectomia laparoscópica em tumores renais e as técnicas de controle vascular. Essa é uma aula que eu tentei fazer um apanhado geral de tudo que a gente aprendeu no curso, até o momento atual de nefrectomia, voltada para a parte cirúrgica e uma revisão clínica de tumores renais com invasão da veia cava. Então, para começar, a gente tem que entender que a trombectomia de veia cava inferior é uma cirurgia de alta complexidade. Cerca de 4 a 10% das nefrectomias tem um envolvimento da veia cava. Isso não é um número irrelevante, né? E a prevalência dos trombos venosos, né, dos tumores, dos trombos tumorais, nos carcinomas de células renais, né, eles podem variar de 4 a 36%, sendo que o acometimento, em alguns casos de veia renal exclusiva, ou seja, só pega a veia renal, o trombo tumoral, ele pode chegar até 50%. Isso, muitas das vezes, ele é não perceptível, né, na cirurgia, porque na cirurgia de nefrectomia clássica, né, nefrectomia radical, a gente já aborda a veia renal para retirar o maior segmento possível. Então, muitas vezes não é percebido isso. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho de pré-operatório. Sempre que a gente vai fazer uma nefrectomia com trombectomia, né, com a retirada do trombo, a gente tem que ter alguns preceitos básicos, uma preparação que tem que ser muito bem feita. Esse artigo aqui, ele resume basicamente o que você precisa, né? Você precisa ter uma equipe de cirurgia vascular e cardíaca de prontidão. Muitas vezes eles já vão estar atuando no pré-operatório junto com você. Exames de imagem que não podem estender mais de 2 semanas do ato da cirurgia, porque o tumor, o trombo, ele pode progredir, ele pode causar outros efeitos, como por exemplo os trombos venosos. A anticoagulação profilática ela é fundamental e ela deve ser mantida e deve ser reiniciada no pós-operatório o mais breve possível, porque o trombo de cava ele é uma comorbidade, uma doença que ele cursa com trombose venosa e não é infrequente, né? É muito comum. Não devemos usar filtro de veia cava se o paciente vai ter a cava abordada naquele nível, né? Isso eu vou abordar depois. Ecodoppler, cateterismo cardíaco, tudo isso ajuda, um Doppler de membros inferiores, tudo isso deve ser realizado antes da cirurgia, caso o paciente vá ser submetido a procedimentos mais invasivos, e na maioria das vezes, ou boa parte das vezes, ele né? Para avaliar a função cardíaca, para avaliar tromboses venosas, e em casos que você for colocar o paciente em circulação extracorpórea, que não é infrequente, né? Então aqui a primeira classificação que eu achei legal trazer é a classificação mais comum dos trombos de veia cava, né? Essa classificação é mais utilizada nos artigos científicos, então a gente tem que decorar ela. Era uma classificação que avalia o grau de invasividade da veia cava pelo trombo, né? Não é invasão à parede, mas invasão pelo lúmen da veia cava, né? Então, a gente tem o level 1, né, nível 1, que o trombo ele vai até a veia renal ou até 2 centímetros da veia cava, na emergência da veia renal chegando na cava, ele sobe só 2 centímetros ou menos, né, na confluência. O nível 2, ele passa da veia renal, passa da veia cava e passa de 2 centímetros, mas ele ainda está abaixo das veias hepáticas, né, aquelas suprahepáticas, né, direita, esquerda e média. Ele está abaixo nisso, então assim, ele é intrahepático, mas ele é abaixo dessas veias. O nível 3, ele é intrahepático também, mas ele já chega
até as veias suprahepáticas, mas ele não ultrapassa o diafragma, né? Ou seja, não é torácico, né? E o nível 4, ele já é acima do diafragma. Essa classificação é fundamental para todo mundo entender o nível que você está tratando e a complexidade do caso, né? Uma informação que eu botei aqui em cima, que o lado direito tem mais acometimento da veia cava que o esquerdo, muita coisa por causa da anatomia, né? Que a veia renal direita, ela é mais curta que a veia renal esquerda. Depois eu vou falar um assunto sobre a veia renal esquerda. Aqui é uma outra classificação que também deriva da classificação de Mayo, né? Que a gente tem uma outra classificação que é o nível 0, né? Que seria somente o acometimento da veia renal. Aí aqui tá bem explicadinho, ó, mais de 2 centímetros, menos de 2 é 1, mais de 2 é o 2, até a veia suprahepática, pegou as suprahepáticas é 3, e a passou do diafragma é 4, né? Aqui é a classificação TNM, que é a classificação clássica que a gente tem que saber, né? Quando a gente está falando de tumores que invadem estruturas venosas, né? A gente está falando de um tumor T3, né? E aí existem os 3 tipos de tumores T3, né? O T3A, que aí você pega a veia renal, ó, T3A, pega a veia renal. Também invade sistema pielocalicinal, também invade a gordura do seio renal, mas a gente está falando de estruturas venosas, então é o T3 pega a veia, né? Veia renal, exclusiva, né? O T3B, ele invade a veia cava abaixo do diafragma, ó, diafragma aqui, ó, T3B, pega o tumor, ele tá nessa localização, né? Até o diafragma, e T3C é quando passa do diafragma, né? Ou quando você tem invasão da parede da veia, né? Essa informação é muito importante, falando também, inclusive, sobre prognóstico, né? Então, esse é só para vocês entenderem o estádio 3, né? O tumor no estádio 3. Muito bem. Essa outra classificação foi primeiro, né? Essa classificação de Novick, né? Mas basicamente fala a mesma coisa, né? Tem algumas classificações, eu vou passar o próximo, aqui, ó, várias classificações falando a mesma coisa que a classificação de Mayo, né? Inclusive, tem um cara que eu botei aqui que é brasileiro, que é o Neves, né? Foi o primeiro cara, década de 80, que ele fazia mais essa cirurgia, né? E criou a classificação dele, que é praticamente idêntica à classificação de Mayo, né? Ele só acrescenta o nível 0, né? Tem o Novick, que tem vários aqui, eu só botei por uma questão de deixar a aula mais completa possível, né? Então aqui a gente tem que entender que a nefrectomia com trombo de cava, né, o tumor renal com trombo de cava, ele é uma doença eminentemente cirúrgica, né? E é uma doença eminentemente cirúrgica que tem uma alta mortalidade intra ou perioperatória, né? Tu vê aqui, ó, 2 a 10% de mortalidade. Se, por exemplo, o tumor ele é T3A, né? A gente tem que a sobrevida do paciente em 5 anos, né, é alta, né? Então, quer dizer, se você pega exclusivamente a veia renal, 78% dos pacientes em 5 anos vão estar vivos, né? T3B, 16%, ou seja, abaixo do diafragma. T3C, acima do diafragma, 5% vão estar vivos em 5 anos. E a sobrevida média em 5 anos é de 36% a 57%. Então, assim, e uma coisa importante que eu botei nesses gráficos é, observem, se o paciente opera, ele operou, a sobrevida dele aumenta. Se ele não opera, a sobrevida dele é menos de 24 meses, entendeu? Então, isso precisa ser entendido, né? Quando o nível, né? O nível, ele aí tá falando de Mayo, tá? Tá 1 e 2,
1 e 2, ó, sobrevida maior, ó, sobrevida maior. 3 e 4, ó, sobrevida menor, né? Grau de Fuhrmann, ó, Fuhrmann. 1 e 2, maior sobrevida. Tumor mais diferenciado, né? Tumor mais indiferenciado, 3 e 4, sobrevida menor. Então, assim, é uma doença cirúrgica, né? Aqui são alguns fatores prognósticos, né? Eu botei aqui os principal artigo que fala sobre isso, né? Os principais fatores prognósticos são invasão da veia cava, né? Tumor, tamanho do tumor, invasão da gordura perirenal, né? Linfonodos metastáticos ou metástase à distância. Todos esses são fatores independentes para pior prognóstico, ou seja, presente, pior prognóstico. Eu deixei isso aqui para ficar de recado, né? Muito bem. Aqui foi uma análise, um artigo recente, ó, 2024, que ele faz uma análise anatomopatológica, né, das peças de pacientes que foram submetidos à nefrectomia por trombo de veia cava, e ele bota como se fosse um perfil, né, desse paciente. E ele vê que, olha só, a média dos tumores é de 11 centímetros, ou seja, tumores grandes, né, tumores grandes. E a maioria deles foi unifocal, né? A maioria dos tumores era T3B, não, perdão, T3C, ó, T3C 46%, né? Ou seja, acima do diafragma. T3B 44% e T4, né, que são os metastáticos, 10%, que não é irrelevante, né? O tumor já é metastático. A maioria são carcinomas de células claras, né? Carcinomas de células renais do subtipo células claras, né? E também tem outros tipos presentes, né? A maioria era grau de Fuhrmann, né? Que não é Fuhrmann, é ISUP, né? A nova classificação, mas 3 ou 4, né? Ó, a maioria, né? E a presença de diferenciação sarcomatóide, que é um fator independente de mau prognóstico, 58%. Então, você vê que é um tumor agressivo, um tumor que tem características ruins, né? E uma coisa legal, eu botei esse slide porque ele diz o seguinte, esse artigo, ele diz que a técnica cirúrgica que você vai utilizar, como é uma doença cirúrgica, a técnica cirúrgica para você atingir margem R0, ou seja, margem, quando eu estou falando de a nefrectomia, o tumor, retirar o rim por completo e retirar a veia sem estar acometida, né, com margem R0, né, é fundamental. Ou seja, se você vê, olha só, um paciente que tem margens negativas, ele tem uma sobrevida melhor do que livre de recorrência do que um paciente com margem positiva, né? Aqui mesma coisa, ó, recorrência local, margem negativa, ó, menos recorrência do que local do que o margem positiva. Uma coisa óbvia, mas precisa ser dita. Inclusive, vocês vejam que a sobrevida livre é muito diferente, ó, a sobrevida livre de tumor, né? 93 sobrevida livre relativa ao tumor, né? 93 meses para 37 meses, ou seja, o paciente perde anos de vida pela uma má técnica cirúrgica. Qual é o exame ideal, né? A gente viu lá o professor Zanier várias vezes falando, né, que a tomografia é um exame muito bom, né, para estadiamento de modo geral, ele é mesmo, né? Os dois podem avaliar a extensão do trombo da mesma forma, mas a ressonância ela acaba sendo superior porque ela avalia o grau de invasão na parede da veia cava e também ela avalia o quanto do lúmen está pérvio para tumor, então ela facilita avaliar as colaterais melhor. Então, via de regra, a ressonância é superior, né, para avaliação dos pacientes com tumores de veia cava, né? Aqui uma coisa que eu achei legal de colocar na aula é a diferença entre um trombo invadir e flutuar. E aqui, ó, uma análise histopatológica, aqui é um trombo, ó, um trombo tumoral, tá?
E a gente vê, olha aqui, invadindo a parede da veia cava. Isso é diferente, olha, por exemplo, dele só flutuar, né? Porque o tumor, o trombo tumoral, ele é uma continuidade do tumor, né? Aqui tem célula tumoral, entendeu? Nessa parte tem células tumorais. Então, quando elas invadem a parede, quer dizer que o prognóstico do paciente é pior, como a gente já viu. Aqui eu botei, ó, a diferença, isso para técnica cirúrgica é muito importante. A diferença entre os tumores, os trombos tumorais, né? Ó, eles realçam ao contraste, eles são uma continuidade do tumor. E os trombos venosos, né? Os trombos venosos, que geralmente podem estar juntos, né? Aqui nesse desenho, olha só, você vê um paciente, ó, com um trombo tumoral e trombose venosa bilateral das ilíacas, né? Nesse caso, ó, o tratamento, ó, filtro de veia cava, para esse trombo não migrar, né? Aí você faz a sua nefrectomia na forma como eu vou mostrar depois. Aqui, ó, ó, o trombo ascendendo, ó. É comum o trombo ascender, porque se esse trombo aqui, ele acometer muito lume, ele diminui, ele faz como se fosse uma tríade de Wishon, né? Ele desacelera o fluxo e aumenta a chance de trombose, né? Então, eu peguei uma dica clínica, olha só, o trombo tumoral, geralmente, ele não desce, porque ele segue, como ele flutua, ele segue o fluxo da cava, né? Agora, o trombo venoso, ele geralmente, ele ascende, né? Ele começa lá de baixo e ascende. Achei isso bem importante. A neoadjuvância, eu fiz uma revisão ampla disso, peguei os guidelines atuais e, no momento, não existe indicação de neoadjuvância para os tumores renais que têm trombo de veia cava com o objetivo de diminuir a cava ou melhorar as margens. No momento, isso não existe, entendeu? A doença continua sendo cirúrgica. Se cirúrgico não for pelo status clínico do paciente, aí você pode indicar adjuvância, né? Adjuvância não, tratamento quimioterápico, porque ele não é cirúrgico, né? Mas neoadjuvância não. Adjuvância sim, tá? Não nem entrei aqui, mas neoadjuvância não. Foram criados alguns scores, né, para tentar predizer o quão complexo vai ser a cirurgia. Eu peguei aqui o score que eu achei o mais novo que tinha, né? Tinha vários scores preditores, né? E eu achei legal, só para colocar, olha que interessante, olha só. O score, ele bota de 0, 1 e 2. 0 é menos complexo, 1 não interfere e 2 é complexo, né? Mais complexo, né? E ele sabe que, por exemplo, os tumores mais complexos, essa escala aqui, quanto mais complexo, né? Quanto maior o score, mais complicações o paciente vai ter, né? Então, você veja só, eu botei aqui o lado esquerdo, tumor de lado esquerdo, que acomete a veia cava, né? É mais grave. Ou seja, porque, poxa, você vê uma extensão maior da veia renal esquerda, chega na cava, então você vê, é um tumor que geralmente é maior, né? Tem uma carga tumoral ou uma chance de invasividade maior, né? Então, ó, se tem invasão vascular, pior. Se tem tumor, se tem trombo venoso, pior. Se é obeso, pior, né? Quanto maior o tumor, ó 10, mais de 10 centímetros, pior, né? Quanto maior a classificação de Mayo, 3 ou 4, né? Aqueles tumores intrahepático ou diafragmático, né? Maior o risco, né? Então, só um resuminho. Aqui eu botei esse slide, né? Que aqui a gente vai começar a falar das partes cirúrgicas propriamente dito, né? A técnica cirúrgica, isso foi só uma introdução. E é importante vocês entenderem que a nefrectomia com retirada de trombo de cava, né? Era uma cirurgia muito complexa. Então, você tem que estar pronto para as variações anatômicas, você tem que estar pronto para, tecnicamente, você saber lidar com aquilo ali, principalmente se você vai fazer por via laparoscópica, e você tem que ter prudência, né? Para saber indicar a via de acesso e se você não vai precisar de outras pessoas para te ajudar naquele momento cirúrgico, porque
é uma cirurgia desafiadora, né? Ela é uma cirurgia desafiadora. Esse desenho aqui, ele é um desenho que resume tudo, mas eu vou falando aos poucos, entendeu? Sobre os passo a passos, né? Eu só quero deixar um ponto aqui mais mostrando mais essas veias aqui, ó, veias hepáticas suprahepáticas, né? Ó, essas aqui, eu queria que vocês gravassem essas veias, porque elas fazem parte da abordagem da laparoscópica dos tumores intrahepáticos, né? Das veias cava intrahepáticos, né? E aqui, ó, as veias hepáticas curtas, ó, isso aqui, ó. Queria que vocês gravassem esse aqui e esse aqui, que a gente não fala muito deles, mas na abordagem da veia cava eles são importantes, né? Então, aqui anatomicamente, a gente já falou várias aulas sobre anatomia. Só quero lembrar, ó, das veias lombares, das veias hepáticas curtas, que eu falei lá em cima, da veia gonadal e da veia renal contralateral. Ou seja, a veia renal contralateral, direita ou esquerda, né? As veias lombares, né? Ó, veias lombares, são várias, olha, você veja só, geralmente são 5 veias lombares. E as veias hepáticas curtas e as suprahepáticas aqui em cima, ó, hepáticas curtas e suprahepáticas, são veias que você tem que saber que você vai ter que abordar lá na hora, né? Você vai ter que saber controlar essas veias na hora da cirurgia. E as variações anatômicas, né? A gente já falou muitas vezes sobre ela, né? Que a gente tem que entender que a região paracaval, né? Ao redor da veia cava, né? E a intercava aórtica, elas são regiões que têm muitas variações anatômicas, né? Então, atenção a essas variações, eu não vou me estender aqui, ó, botei as variações anatômicas mais comuns, que a gente já falou também. Atenção a elas, porque na cirurgia a gente vai ter que usar, ou ligar, ou reparar, enquanto está sendo feito a abordagem à cava para poder pegar o tumor, né? O trombo. Aí, essa aqui botei esse artigo aqui porque ele é um artigo recente, ó, 2023, que ele comparou os resultados cirúrgicos e oncológicos das 3 abordagens, aberta, laparoscópica e robótica, né? E olha só o p-valor aqui, ó, não foi melhor a laparoscopia ou a robótica comparado com a aberta em sobrevida global, sobrevida câncer específica e sobrevida livre de metástase. Então, fica esse recado, né? Laparoscopia é boa, por quê? Aí, ó, no texto ele bota aqui, ó, diminuiu o tempo operatório, a laparoscopia, diminuiu a perda sanguínea, diminuiu a necessidade de transfusão, teve a abordagem aberta, teve maior taxa de complicação, com aquela classificação de complicações mais graves e um tempo de internação maior. Porém, a abordagem aberta não teve diferença nos resultados oncológicos para o paciente. Então, essa coisa aqui, ó, nada impede que você comece a cirurgia por laparoscopia e depois vá para a trombectomia, que é uma parte mais complexa, por via laparotômica aberta, né? Aí eu botei esse recadozinho, ó, do ego, né? Aqui, uma outra coisa que eu achei legal botar, né? Que o posicionamento quando você vai fazer a laparoscopia. A gente já falou disso, né? Eu falei isso na minha aula, o Rafael falou também, uma galera falou. Atenção com os braços e os ombros, proeminências ósseas, orelha, plexo braquial, plexo lombar, para não ver estiramento, porque o posicionamento da laparoscopia, ele é um posicionamento que tem vários cuidados, né? Sempre sondar o paciente antes, óbvio, né? Aqui eu coloquei, ó, o local dos trocárter mais comum. Eles fazem igualzinho a professora Anacleto faz, ó, abordagem direita, ó, bota inclusive o de 12 na parte inferior, né? Fazem bem parecido. Lado esquerdo, mesma coisa também. E aqui eu achei legal essa coisa, né? Eu botei esse assunto, a importância da triangulação das pinças, porque isso é fundamental quando a gente vai abordar a veia cava. Por quê? A veia cava, olha só, eu marquei ela aqui, ó. A veia cava, ela vai para cima, né? Ela vai para trás do fígado.
né? Se eu posiciono as pinças, ó, câmera, pinça da mão direita, pinça da mão esquerda, e pinça que vai levantar o rim, se eu posiciono pensando em só operar o rim, em algum momento a câmera ela vai entrar na frente, né? Essas duas pinças aqui, a mão direita e essa aqui, elas vão tampar, essa mão direita vai tampar a visão da câmera. E eu não vou conseguir ver, olha, esse aqui eu botei o quadrado vermelho como se fosse um ângulo de visão. Eu não vou conseguir ver essa porção aqui, ó. Então, nível 5, nível 3, naquele nível que você pega intrahepático, né? Fica atento, porque senão você não vai ver, você não vai conseguir olhar direito. Então você tem que posicionar, triangular, ó, a câmera para você conseguir olhar essa região intrahepática melhor, né? Então você tem que haver essa triangulação para conseguir ver a porção intrahepática, que vai ser fundamental na cirurgia se você quer fazer ela toda por via laparoscópica, né? Aqui os materiais que a gente vai utilizar, né? Bulldogs, tem torniquete Rommel que dá para fazer, um torniquete que você usa um vessel loop ou uma fita cardíaca e também pode usar, ó, um hemolock, né? Ao invés de usar isso aqui, né? Que isso aqui é específico, mas é como se fosse um equipo de soro, né? Tem uma coisa específica, obviamente, para isso, né? Você usa os vessel loops, pode usar só o vessel loop propriamente dito e fazer um nó com o vessel loop, né? Para você conseguir apertar. Os staplers vasculares, né, com a carga branca, né, eles podem ser utilizados na técnica de interrupção, na técnica de cavectomia, para acelerar o tempo operatório, propriamente dito, né. As pinças de energia, você tem que, ó, o professor já tinha falado sobre isso, só estou revisando, dá preferência por pinças com a ponta delicada, curva, e a energia ideal seria a energia seladora bipolar, Ligashur. Existe essa pinça, ela não é grosseira, é essa pinça aqui, né, tem outras de outras marcas também, ou de secar com o próprio hook, propriamente dito, tendo a atenção que ele dissipa mais energia, né, e você está lidando diretamente sobre a cava, isso é perigoso, né, de ter uma lesão térmica da cava, né, ou das estruturas que a gente vai dissecar. Aqui eu votei sobre a circulação extracorpórea. A forma de fazer o bypass está aqui, todos somos cirurgiões, já sabemos, né? Tira o fluxo da veia infra abordagem das renais, vai voltar para o átrio direito e vai circular pelo corpo, você vai fazer esse bypass, né? Uma coisa importante que eu vi num artigo, não botei aqui, o paciente aguenta SEC até 12 horas, mas a isquemia renal não. Então, atenção, se você vai demorar muito tempo após o clampeamento da artéria renal, né? Do contralateral que eu tô falando, tá? Não é do rim abordado que vai ser retirado, não. Você tem que ficar atento com isso. Você pode estar prejudicando o paciente, né? Não é porque o paciente está em SEC que ele pode ficar operando o tempo todo, né? Tem complicações cirúrgicas, anestésicas e tudo mais. Uma tática que eu vi em alguma das aulas que eu fui checar para o nosso encontro é que você, para abordar a cava, você diminuir o pneumoperitônio vai fazer a veia ficar maior, né? Um calibre maior. Mesmo que a veia cava com um trombo dentro já tenha um calibre maior, você pode usar a diminuição do pneumo para ajudar você identificar qual a porção da veia cava que acaba o tumor, né? Isso é uma tática cirúrgica, uma ideia, né? E aqui eu botei aqui, ó, introdução às técnicas mais comuns, né? Cross-clamping, interrupção e cavectomia. Eu vou falar de todas elas, tá? Aí, agora essa parte eu vou mudando aqui, pode ser que dê algum problema no vídeo, tomara que não dê. A primeira que a gente vai falar, ó, é sobre um tumor de nível 2, ou seja, um tumor que passa de 2 centímetros da veia renal, né? Mas ainda está abaixo da emergência das suprahepáticas, né? Deixa eu botar aqui, ó. Tumor de nível 2, deixa eu voltar aqui. E eu vou botar vídeo, que acho que vai ficar melhor para ver.
Calma aí. Eu já tinha deixado o vídeo meio que engatilhado. Não tá engatilhado não, vou pegar o vídeo aqui. Aqui. Aí, eu vou botar assim, aumenta. Tomara que esteja dando certo. Aqui, ó, tá na parte, isso, beleza. Então, ó, eu vou pausando e vou mostrando, tá? Então, ó, essa técnica do cross clamping, né? O ligamento cruzado, né? A ligadura cruzada, ela é a mais comum, é a que eu vi na UERJ, né? Todas as nefrectomias com trombo de cava que eu estive presente, foi essa técnica que foi feita. E ela pressupõe, olha só, você ligar a parte supraemergência das veias renais, infrarrenal, o tumor, propriamente dito, contralateral, e retirar, fazer a nefrectomia do lado que está o tumor, né? Depois você libera o fluxo. Deixa eu botar aqui. Tem que ter, ó, ausência de trombo venoso, ou seja, não pode ter trombo, ó, nas ilíacas, aqui onde você vai, ó, ligar, não pode ter tumor aqui, porque senão você vai chuveirar lá para cima. Vamos lá. Vai começar o vídeo já. Aí, aqui está mostrando o caso, né? Um tumor, 2,5 centímetros na veia cava inferior, uma massa de 11 centímetros, beleza. Aqui, ó, achou a veia renal, reparou a parte distal da veia cava, né? Ó, reparado, vai, ó, ligar a artéria renal precoce, ele vai ligar a artéria. Ele tá vendo, olha só, olha que interessante, isso aqui é uma coisa interessante, ó. A veia tá aqui em cima, espero que vocês estejam vendo. A veia tá aqui em cima, ele tá abordando a artéria renal já embaixo no espaço intercavo aórtico, né? Intercavo aórtico, ó. Tá pegando a artéria renal aqui, artéria direita, né? E tá ligando a artéria, já ligando precocemente, né? Ligou. Ó, a parte próxima à vesícula e tal. Aqui, ó, gente, já tá começando a fígado, ó. A gente já tá abordando, ó, a artéria, a veia cava, meio que intrahepática, né? Não é intrahepática ainda não, mas por causa da classificação, mas já é uma forma, é só um recado, só para vocês entenderem, né? Ó, aqui, ó, ligado, ó, a veia cava suprahepática ligada com o bulldog, outra com bulldog infra, a veia renal com o trombo, a veia renal esquerda que não tem tumor ligada também, ou seja, não tem fluxo de sangue. Ele garantiu, ó, que não tem lombar aqui embaixo, né? Ele garantiu isso, ele dissecou e viu que não tem. E aí ele vai fazer a cavotomia. Ó, ele faz em cunha, né? Em elipse, né? Olha o tumor vindo, ó, trombo tumoral. Tirando, ó, lembrar de tirar margem, lembra daquela história margem livre. Ó, a fazer, ó, tem que estar com um ponto treinado, né? Você tem que estar com habilidade manual para fazer o ponto, né? E depois o aspecto final. Beleza, deixa eu botar só no próximo aqui. O próximo vai ser 7:36. Aqui. O próximo caso, deixa eu voltar para lá. O próximo caso é esse aqui, ó. Próximo tipo de técnica. É quando a gente vai abordar, olha só, um nível 3, né? A gente vai abordar um tumor nível 3, intrahepático, chega na altura das veias, né? Passou aquelas veias hepáticas curtas e eu tenho que tratar esse paciente, né? Eu tenho que tratar esse paciente. Não adianta, eu vou ter que entrar no fígado, entrar na parte de dentro, de baixo do fígado, da veia cava intrahepática. Vou ter que abordar aquele espaço, né? Então vamos lá, como é que ele faz, né? Deixa eu botar aqui.
Mesma coisa, ó, ausência de trombo venoso, né? Ausência de trombo venoso. Vai ter que ter, ó, a veia hepática curta, aquelas veias que eu pedi para vocês decorarem, ó, essas aqui, ó, tem que estar ligadas, né, para você conseguir mobilizar o lobo caudado do fígado, né? Você precisa ligar, porque senão você não vai conseguir ordenhar o tumor e controlar a porção proximal da cava. Aqui, ó, ele está identificando a veia cava, está fazendo com o Hulk, ó. Ligou, achou a veia renal, ligou ela, mesma forma que da última vez, né? Ligou a veia renal, pá. Tá identificando, olha só, veia cava aqui, ó, dilatadona, veia renal acabou de ser ligada aqui, mas quase na emergência da aorta, tá vendo, ó, identificando aqui uma lombar, né? E ele vai ligar essa lombar, ó, lombar aqui, ó. Difícil, tecnicamente isso não é brincadeira. Controle distal com um VSL loop, né? Fazendo da mesma forma da última vez, né? Aqui ele está dissecando, eu acho que a porção... Aqui, ó, as hepáticas curtas, ó. Aqui é o fígado, né? Lobo caudado, que é a parte... É o lobo que fica... Que manda essas hepáticas curtas, ele é irrigado pelas veias aí. Ó, ele ligando, ó, as veias. Tem que ligar. A veia adrenal tem que ligar também, né? Você até poderia manter, né? Se você parar para pensar, até poderia manter. Mas assim, como já é uma situação desafiadora, né? Ó, aqui já proximal, controle distal, vai abordar a cava agora. Está dissecando com o Hulk, né? Ligou a veia renal direita, né? Que é o tumor é direito. Já fez a nefrectomia, né? Já estava com o controle todo, né? Fez o torniquete, ó, que eu falei que dava para usar o Hemolock, né? E ele agora, ó, vai fazer o controle proximal, bota as bulldogs, as veias hepáticas aqui, ó, ligadas. Cavotomia. Vai ser um tumor que você tem que ter atenção, que você vai ter que tirar uma parte do trombo, e o trombo ele foi ligado, né, pela veia, né, a veia, porque já fez a nefrectomia, então tem que ficar atento com isso. Não sei se está dando para me entender, mas olha só, você fez a nefrectomia, você campeou lá o tumor na parte intrarrenal da veia renal. Então você tem que lembrar de tirar em cunha a veia renal que está aí, né? Tem que sair junto, né? Aí não mostra no vídeo, mas isso tem que acontecer. Aí ele já está dando o ponto e fechando a veia cava, mas ele tirou a cunha toda. Atenção que a veia cava, quando você faz isso, ela perde calibre, né? Ela perde circunferência, lúmen. Então, tem que ficar bastante atento para você não tirar muito lume, porque se ficar muito restrito, você pode fazer uma síndrome de veia cava inferior, né? E o paciente ficar com edema de membro inferior pra caramba, não ter um fluxo adequado, não ter colaterais que consigam suportar, né? Me fugiu a palavra, mas aí é importante que você tentar manter o máximo de lumen possível, né? Você vai fazer essa abordagem. Tirou os bulldogs e vai testar, né? Quando tira o bulldog é porque está testando. Ó, testou, encheu a veia, tá resolvido. Show, deixa eu voltar agora. Próximo caso é a que vai fazer a técnica de interrupção porque tem um trombo venoso, né? Uma trombose venosa. 1 minuto 13. 13. Aí, aqui, ó. Essa aqui é a próxima, né? Aqui, ó, um tumor direito, né?
com invasão, 9 centímetros de tumor, mesma história. Ó, você viu que ele, uma apertadinha aqui, ele tá meio que testando, né, que se o tumor não tá naquela região. Você tem que se garantir disso. Ó, vamos lá. Vamos ver como é que ele vai fazer. É o lado direito, né? Interrupção, né? Tá no nome. Vou mostrar para vocês como é que faz. A técnica de interrupção, eu nunca tinha visto lá na UERJ, não. A técnica de interrupção pressupõe que esse paciente tenha colaterais, né? Ó, veia renal esquerda. Acho que já passou até a parte interessante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que é onde ele usa o stapler. Passou. Eu não sei se é onde eu passei, olha só. Mas observe aqui, ó, veia renal esquerda, tá vendo aqui? E olha ela aqui, ó. Ela foi completamente um stapler. Botou um stapler aí, branco, carga branca. E a cava tá bambando aí, ó. Tá ligada, né? Pra cima e pra baixo. Ó, vocês repararam aqui, ó. A ligação, ó. A ligadura aqui, ó, do stapler, né? E aqui ele vai fazer a mesma técnica, ó. Cavotomia, vai tirar o trombo que tá aqui. Tirou o trombo e vai fechar depois, né? Esse vídeo ficou um pouquinho pior, foi mais cortado o que eles fizeram. Teve ali aquela ligadura das veias, ó só. Teve a ligadura das veias e tudo mais. E o último vídeo, deixa eu já deixar no 14:28. Aqui. O último caso, que é a última técnica, né? É essa cavectomia, bem legal. Que, veja só, vou botar para rodar. Esse paciente, ó, tem um tumor renal, trombo venoso e trombo tumoral. Ó, trombo tumoral aqui, ó. Já alto, trombo intrahepático. Mesma história, clipou a artéria renal, naquele espaço embaixo da veia, né? Ó, Effective Collateral Venous Drainage. Então, quer dizer, tem que ter drenagem efetiva e é uma técnica boa para que, ó, alta suspeita de invasão de veia cava, né? Ele vai tirar vai tirar a cava, né? Olha só, se tira a cava, então você vai levar tudo para análise, né? Vai ter um R0 com certeza. Com certeza nunca dá, mas vai ter a princípio vai conseguir. O tumor é até pequeno, né? 6 centímetros. Aí vamos lá. Tá. Mesma história. Controle proximal, controle distal, controle da veia contralateral. Mesma história. Dessa vez ele fez aquele enlace, né? Ligou as veias hepáticas do lado do lobo caudado. Sabe que é o caudado porque a vesícula está aqui. A vesícula repousa sobre o caudado. Controle acima das veias hepáticas. Olha só, você vê que o tumor ele vem até aqui em cima, ó. Tá vendo? Fica bojudo até aqui em cima. Bulldog. Aqui, ó, já tudo controlado, ó, em cima, embaixo, a artéria ligada, vai abrir aqui ou vai retirar, né? Nessa tártara ele vai fazer, ó, está usando o stapler, ó, o stapler, ó, terminou o stapler, ó, saiu até uns grampinhos aqui, que deve dar uma insegurança danada. Ó, usou uma segunda vez o stapler, os grampinhos aparecendo. Aí ele decidiu suturar, né, uma sutura de segurança do lugar onde grampeou, porque tá esse grampo tudo aparecendo.
Provavelmente é isso, né? Ou por segurança mesmo, que se isso aí romper, é sangue pra caramba, né? É muito sangramento. Ligou a veia renal esquerda, né? Dividiu, né, na verdade, a veia renal esquerda. Ó, vai tirar todo o segmento da cava. E o aspecto final, né, já da veia reparada, né? Deixa eu pegar aqui. Lembrando que, assim, uma coisa... Deixa eu voltar aqui, ó. Precisa entender que essa veia renal tem que drenar para algum lugar, né? Tem que minimamente ter alguma colateral é, que consiga suprir isso, senão esse rim vai encher e não vai esvaziar, né? Você pode até abordar, fazer uma ligadura vascular, né, dessa veia com algum outro lugar, mas isso teria que fazer aberta, né? Não tem como fazer isso por via laparoscópica, né? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui eu botei o template para abordagem robótica da cava, que é o preferido hoje em dia, porque é tecnicamente muito difícil, né? Você fazer essa sutura, né? O sangue e tudo mais. Pode ter várias variações anatômicas, então assim, eu acho que a técnica robótica ajuda muito para principalmente as pessoas mais experientes ainda, né? Aqui o template básico, né? Botei algumas táticas cirúrgicas e uma coisa que eu acho que o ouro dessa parada aqui, que o professor Anacleto sempre fala, essa técnica hand assisted a gente faz pouco, porque a gente tem pouco isso aqui, ó, né? O trocarte, esse trocarte aqui para colocar a mão e não sair o gás, né? Mas eu queria explicar esse mecanismo de tração aqui, que é a pinça que levanta o rim, né? Que a gente usa, é como se fosse um similar da pinça que levanta o rim. Por que a gente nunca vê muito trombo de veia renal, né? A gente acaba não vendo tanto, né? Embora está escrito lá, pode ser 50% dos casos, né? Porque o ato de levantar o rim, olha só, tira o trombo da veia cava e bota ele só para renal. Então a importância de retificar o hilo, você já acaba tratando o trombo de veia renal, de veia cava de veia renal que está invadindo a cava, porque o tumor, lembre, é uma continuidade do trombo. O trombo tem uma continuidade com o tumor. Então, se você levanta o tumor, o trombo vai junto, né? Então, esse trombo, muitas das vezes, você consegue abordar ele. Às vezes eu estive presente que foi feito isso. Várias vezes você consegue ordenhar esse tumor por ele estar flutuando e grudado no tumor. Então isso facilita você ter que retirar menos parte de cava, né? E ter que fazer um clampeamento mais seletivo lá na região que você vai trabalhar. Muito bem, obrigado. Vamos ver, tomara que tenha dado certo. Isso. Vou campear aqui. Valeu, uma boa noite a todos.